Então, hoje a gente vai falar sobre herpes simples e herpes zoster, né? Eu quis juntar essas duas matérias, tanto de herpes simples quanto herpes zoster, mas por motivo do tratamento. Até mesmo que a maior parte do tratamento dessas viroses, né, da família de herpes, acaba sendo aciclovir, fanciclovir, valaciclovir e corticoide, né? Então, como que os tratamentos são muito parecidos e acaba sendo da mesma família, né? Então a gente agrupou essas doenças, ok? Primeira coisa que você tem que saber no pronto-socorro é a prevalência dessas doenças. O que a gente tem que saber em relação à prevalência dessa doença, provavelmente em algum momento na sua vida você vai pegar paciente dessa forma. Até mesmo porque 60% dos pacientes vão ter herpes labial, né? Tem, na realidade, herpes labial da população adulta que a gente trata, e 50% dos idosos acima de 85 anos de idade vão ter herpes zoster. Então, metade de idosos acima de 85 anos de idade vão ter herpes zoster. Por causa disso, provavelmente você vai pegar no pronto-socorro algum caso de herpes zoster de algum idoso, e herpes labial provavelmente você vai encontrar, né? Algum paciente que vai reclamar para você que você deve saber como tratar. Por causa dessa prevalência muito alta, é uma matéria obrigatória para saber em relação ao manejo. E em relação a herpes zoster, a dor, como que é uma dor, costuma ser uma dor muito insuportável, então é bom você realmente saber o manejo dessa doença, não somente em relação ao tratamento antiviral, mas tratamento da dor mesmo, né, que a gente vai discutir um pouquinho em relação a isso, tá? A duração média de todas essas erupções, seja de herpes labial, genital, ou seja por motivo de herpes zoster, a maioria das erupções dura em torno de 2 a 4 semanas, então quase dura um mês de erupção e dor. Portanto, isso é esperado, por mais que você faça o tratamento. Infelizmente, o tratamento antiviral, elas mostraram que não diminui o tempo, só vai diminuir a intensidade. Então, o pico da intensidade, ela não aumenta tanto, só, né, a quantidade, a intensidade. Vai fazer com que achate o pico, mas vai fazer com que o tempo da duração seja quase que a mesma mesmo, né, de 2 a 4 semanas. Então, saiba que mesmo fazendo o tratamento, a duração não vai alterar em nada. Isso aqui é a foto, né, de um herpes labial comum, simples, tá certo? Você consegue visualizar que inicialmente ela aparenta ser eritematoso com pápulas, né, e depois torna-se uma vesícula, tá? Então começa a ter líquido dentro dela. O tratamento que a gente normalmente faz para herpes simples é você utiliza 400 miligramas de aciclovir 3 vezes ao dia, né? Isso é mais comum do que você utilizar 200 miligramas 5 vezes ao dia. Até mesmo porque ela é muito difícil de você fazer um tratamento dessas, porque a maioria das pessoas não vão aderir ao seu tratamento. Então, por causa disso, a gente costuma preferir 400 miligramas 3 vezes ao dia do que 200 miligramas 5 vezes ao dia, tá? E o aciclovir dentro desses tratamentos é o mais barato, embora mesmo assim seja caro, tá? Passa de 200 contos aí fácil em relação ao tratamento, né? Então tem a aciclovir, que é um dos mais baratos, o valaciclovir, que é o mais caro, e o fanciclovir, que está no meio termo, tá? A gente costuma, na rede particular, gostar muito de utilizar o fanciclovir, né, o Penvir, é o nome comercial dela, 250 miligramas 3 vezes ao dia, facilidade também posológica, e costuma ter um pouquinho menos de efeito colateral, comparando com a ciclovir. Em relação a náusea, dor de cabeça, né, que normalmente esses aqui fazem com que você tenha um pouquinho de angioedema, então acaba tendo um pouquinho de inchaço, dor de cabeça, náuseas, diarreia, é muito comum de acontecer. Então, eu, por exemplo, costumo oferecer fanciclovir para os pacientes que estão na particular, e o aciclovir, como que é oferecido também na rede pública, acaba que a gente prefere utilizar a aciclovir se você está tratando no Hospital Regional do Paranoá, né, que é onde a gente normalmente faz o tratamento. Só que se for somente uma vez ou outro e um grau pequeno, provavelmente não vai vir para você, pronto-socorro. O que normalmente a gente pega no pronto-socorro são pessoas que estão tendo recorrência. E a gente classifica como sendo herpes recorrente se você tiver mais do que 6 vezes ao ano. Então isso é chamado de herpes de repetição, né? Herpes labial, herpes genital de repetição. Nesses casos onde a frequência é muito alta, é recomendado você fazer uma terapia supressiva. Quando a gente fala terapia supressiva, é você oferecer, por exemplo,
todos os dias mesmo, literalmente todos os dias antiviral. Então, você vai oferecer todos os dias, no caso de aciclovir, 400 miligramas 2 vezes ao dia, ou 200 miligramas 4 vezes ao dia. Só que pensar que o paciente vai utilizar todos os dias isso para suprimir, para não ter herpes, tudo bem, herpes dói. No entanto, o efeito colateral também do medicamento e o custo do medicamento faz com que muitas pessoas não tenham adesão a esse tipo de terapia supressiva. Mas tem gente que realmente encara, até mesmo porque pode atrapalhar muito a atividade diária, né? E também durante a lesão, tanto oral quanto genital, não recomenda-se, né, fazer relação sexual, por exemplo, que acaba não só passando para o outro, mas também piorando a situação, que a própria fricção, a lesão em si, vai fazer com que reative com mais facilidade, né, e pode infectar por cima de forma bacteriana. Então, por causa disso, tem algumas pessoas que encaram a fazer essa terapia supressiva. E se fosse terapia supressiva, o que a gente fala que vale mais a pena é o valaciclovir. Porque o valaciclovir, dentro dessas terapias supressivas, se você for ver, é o único que é 1 vez ao dia. Portanto, é o que você vai ter mais facilidade de adesão de terapia supressiva. Então, normalmente, quando a gente faz o tratamento, a gente utiliza ou aciclovir ou fanciclovir, aí vai depender se é na rede pública ou rede privada, e você vai utilizar na terapia supressiva, você vai preferir utilizar o valaciclovir. Só que o valaciclovir, que é 500 miligramas 1 vez ao dia, você dobra a dose, né, de 1 grama 1 vez ao dia, tá? Também continua sendo 1 vez ao dia, mas você vai utilizar 2 comprimidos juntos, né, 1 vez ao dia, se você tiver uma recorrência mais do que 10 vezes ao ano. Já tem estudos mostrando que quando você tem recorrência mais do que 10 vezes ao ano, 500 miligramas não é suficiente para você conseguir suprimir. Portanto, a gente dobra a dose. Então, são essas doses que você vai ter que saber. No caso de recorrência, as pessoas que têm menos do que 6 vezes ao ano, mas já é uma coisa recorrente, né, 2, 3 vezes ao ano, ou até 1 vez ao ano a pessoa tem, nesses casos, tem muita gente que sabe o pródromo, né, começa a sentir um incômodo antes de começar a ter a vesícula mesmo visível, né, antes de ter a lesão visível. Para essas pessoas que sabem que vai começar a ter, existe um protocolo de terapia que você faz somente 2 dias, por exemplo. Ao invés de você oferecer 400 miligramas 3 vezes ao dia de aciclovir durante 5 a 7 dias, você pode fazer uma terapia supressiva já no início do pródromo mesmo, já começar 800 miligramas, dose alta, né? Você consegue visualizar que você pega 4 comprimidos de 200 miligramas 3 vezes ao dia, somente por 2 dias. Se você conseguir pegar esse pródromo, já sabe o pródromo que começa, né, nessa fase, você consegue suprimir a vinda das lesões antes mesmo de realmente ter alguma lesão visível, né? E isso pode fazer com que o paciente tenha menos efeito colateral e menos tempo de tratamento. E também o custo pode diminuir por causa disso. Então, também é uma tática interessante de você fazer. No caso de fanciclovir, por exemplo, é mais interessante porque você pode utilizar somente por 1 dia. Então, você utiliza 1 grama 2 vezes ao dia, apenas por 1 dia, fanciclovir. Você tem o pródromo, né, sente um formigamento, alguma coisa estranha na boca, antes que você tenha mesmo uma vesícula, você já começa 1 grama 2 vezes ao dia por 1 dia, e você consegue suprimir isso. Isso para as pessoas que têm menos do que 6 vezes ao ano, e você pode pensar em fazer a terapia supressiva antes mesmo que você tenha a lesão. Quando a gente faz o tratamento de terapia supressiva, né, a gente pode fazer a terapia supressiva ad eterno. Tem alguns estudos mostrando que foi feita terapia supressiva durante 8 anos, por exemplo, né? Só que muitos estudos foi demonstrado que 6 meses a 1 ano é o suficiente, tá? Aqui, por exemplo, está escrito como sendo 1 ano. Quando você faz a terapia supressiva durante 1 ano, por efeito não estudado ainda, foi demonstrado que tem grande chance do paciente, mesmo depois que você para de fazer a terapia supressiva, você não tenha tanto retorno de lesões novamente, né? Então, a pessoa que estava tendo, por exemplo, 8 vezes ao ano de herpes bucal, fez durante 1 ano de terapia supressiva, tomando todos os dias o aciclovir, aí depois de 1 ano parou de utilizar e a recorrência começou a ser somente 2 vezes ao ano, ou nem teve mais recorrência. Isso já tem alguns estudos demonstrando pacientes que têm isso.
Então, pela Sociedade Europeia, por exemplo, eles falam que você deve testar, né, depois de um ano, você deve testar a parar o medicamento para ver como que o paciente lidar com isso. Até mesmo porque tem alguns fatores que desencadeiam o herpes, né? E alguns dos fatores que desencadeiam o herpes por exemplo, estresse. Vai que na realidade o paciente está tendo 6 vezes ao ano, a 10 vezes ao ano, por causa que tem algum fator estressor. Muitas vezes, após um ano, esse fator estressor pode melhorar um pouco. Principalmente pessoas, por exemplo, que têm luto. Usualmente, luto costuma ter uma melhora de 6 meses a um ano, né? A não ser que o paciente entre numa fase depressiva. Então, por exemplo, você faz uma terapia supressiva durante um ano, durante esse momento de luto, e depois que passou o momento de luto, o paciente para de utilizar e já volta a não ter recorrência. Outro fator de risco muito alto em relação a herpes, principalmente herpes labial, né, é exposição solar, né? Então, por exemplo, o paciente tem algum trabalho com exposição solar muito alto e depois de um ano, para de trabalhar com isso. Às vezes, da saída desse trabalho faz com que o paciente não tenha mais herpes labial de repetição. Aí você pode pensar em suspender, por exemplo, terapia supressiva, mesmo antes de um ano, né? Se a gente sabe qual é o fator de recorrência. Normalmente são 3 gatilhos que tem em relação a herpes labial, né? O estresse, a luz solar e traumatismo de repetição. E esse traumatismo de repetição, por exemplo, tem muitos pacientes que têm herpes de repetição justamente porque você fica mordendo o lábio. Então, o paciente é muito ansioso e começa a ficar mastigando o lábio, né? Tem pessoas que é desse jeito, tem algumas pessoas que roem a unha, tem pessoas que ficam mastigando o lábio com muita frequência quando está ansioso. E às vezes, depois de um ano, a ansiedade melhora um pouquinho, né? Pelo menos não está tão ansioso quanto aquele momento. Aí você para de utilizar a terapia supressiva depois de um ano e o paciente para de ter essas recorrências de herpes labial. Então, daí, vários protocolos falam que você deve continuar durante um ano, para de utilizar e ver o que acontece, tá? Já se você sabe que parou depois de um ano e começou a ter de novo recorrência mais do que 6 vezes ao ano, provavelmente você vai ter que fazer essa terapia supressiva por um bom tempo, até que você tenha mudança, por exemplo, hormonal, né? Outro fator, por exemplo, que você pode ter herpes recorrente é o próprio ciclo menstrual do paciente. Às vezes o paciente tem 12 vezes ao ano, justamente porque na época da menstruação o paciente tenha isso. E o paciente entra em menopausa e acaba com isso, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que você pode pensar em relação ao ciclo menstrual. Dá para resolver isso de outra forma? Às vezes, o tratamento você pode oferecer, por exemplo, com anticoncepcional. Você para de ter aquele ciclo menstrual forte utilizando anticoncepcional e o paciente para de ter esse herpes bucal de repetição. Isso você pode oferecer. Outra forma também se você sabe que o paciente tem herpes justamente no período pré-menstrual, você pode fazer somente a terapia supressiva nesse momento de que vai ter a menstruação. Então, por isso, é sempre importante você perguntar se tem alguma associação com a menstruação do paciente, tá? Então, isso entraria dentro, por exemplo, do fator de estresse e alteração hormonal. Por causa disso também, a gente sabe que o protetor solar é muito importante para você fazer a supressão da herpes labial de recorrência, tá? Quem tem herpes labial de recorrência, para você ter ideia, o protetor solar tem um fator de diminuição de 71% de chance de você ter a herpes labial, versus a ciclovir, que só diminui 21%. Quais dos dois vocês acham que tem menos efeito colateral? Não tenha dúvida que é protetor solar, né? Então, embora os protocolos muitas vezes colocam como sendo supressão com a ciclovir, é muito mais efetivo você utilizar o protetor solar ou até a máscara. Lembrando que se você utilizar a máscara, né, prevenção de IVAs, que você utilizar a máscara, a prevenção de IVAs, principalmente nesses períodos de frio, se o paciente tem muito mais herpes labial no período de frio, a gente sabe que o próprio frio faz com que rache, né? Secura e frio faz com que rache o lábio e o paciente tem lesões labiais e por causa disso possa ter herpes. Então, o fato de você ficar utilizando a máscara, além de você permitir com que tenha proteção de barreira
solar, né? Você consegue proteger do sol com a máscara, você também previne que tenha infecções de vias aéreas superiores e previne também que você tenha rachadura nos lábios. Isso tudo faz com que o paciente tenha menos riscos de você ter herpes labial de repetição. Tá certo? Assim como o anticoncepcional, tanto a colocada do anticoncepcional pode fazer com que você faça com que tenha menos herpes labial, se fosse um herpes labial que você tenha uma recorrência por motivo de menstruação, tem outras pessoas também que o próprio anticoncepcional faz com que você tenha mais herpes labial. Então, pacientes que não têm tanto problema de menstruação começou a utilizar anticoncepcional, tem desregulação hormonal, tem inclusive mais estresse, tem gente que surta com anticoncepcional, né, e começa a ter herpes labial de repetição. Então, anticoncepcional também sempre é importante você perguntar qual é o anticoncepcional que está utilizando e se tem também alguma associação do uso do anticoncepcional com o aparecimento de herpes zoster, tá? No caso do protetor solar, tem vários estudos em relação ao protetor solar, e a maioria dos estudos fizeram com fator protetor fator 15 ou fator 30, tá? Então, teoricamente, você deve utilizar o fator 15 ou o fator 30. Eu posso utilizar fator 60, posso utilizar fator 120, como os Estados Unidos tem fator 120, por exemplo, né? Pode, mas se você for ver vários estudos em relação ao protetor solar, é interessante que o que você consegue proteger da ultravioleta a partir do fator 30 é uma ultravioleta que não é tão maléfico, são ultravioletas tão aguçadas que normalmente não faz malefício para a pele das pessoas. Então, para uma pessoa comum, né, normalmente não tem tanta diferença o fator 30, 45, 60 ou 120. Isso para pessoa comum, tá? Claro que normalmente esses fatores protetores mais grossos são fatores protetores mais cremoso, então a gente tem uma hidratação melhor da pele. No entanto, do 30, 45, 60, 120 não foi demonstrado tanta diferença, por exemplo, tanto em relação ao protetor de herpes zoster em poucos estudos que tem, mas também em relação ao câncer de pele. Ok? Já a diferença entre fator 15 e fator 30 foi demonstrado que tem bastante diferença, tá? Então, por causa disso, normalmente eu recomendo mais o fator 30, até mesmo custo-benefício. Então é inútil você ter fator 60, fator 120? Inútil não é. Por quê? Porque tem algumas doenças que fazem com que a prevalência de câncer seja muito grande, né? Xeroderma pigmentoso, por exemplo, algumas doenças genéticas fazem com que você tenha câncer de pele com mais facilidade. O paciente já tem alguma doença de pele, aí nesses casos vale sim a pena você utilizar, né? Se você tem um paciente que já tem fotofobia, seja lúpus, seja por algum motivo, sim, aí nesses casos os fatores maiores fazem diferença. Mas para uma pele normal da gente, o fator 30 ou fator 60, por exemplo, não tem tanta diferença, porque o que você consegue bloquear são bloqueios de ultravioletas que não tem tanto dano à pele, numa pele comum, a não ser que você tenha doença já de pele, tá? Infelizmente, em medicina, a gente não pode fazer 8,80, né? Se você parar de tomar sol, você vai ter deficiência de vitamina D e você vai começar a ter fraqueza, né? Pode até ter osteoporose por causa disso, ainda mais em idoso. Portanto, não pode ser 8,80. Aí você vai ter que pensar em risco-benefício e o que está causando o maior problema para a vida do paciente. Se o maior problema da vida do paciente realmente for herpes simples, você vai falar para não ter sol. Mas se o paciente está tendo mais problema em relação a quedas e tudo mais, é melhor que o paciente tenha sol, né, para ter a vitamina D. Tá certo? Em relação à herpes genital, uma das coisas que é muito importante a gente dizer é em relação à possibilidade de gravidez e HIV, tá? Todo paciente que aparece com herpes genital, teoricamente você vai ter que perguntar a data da última menstruação do paciente, e se a data da última menstruação for algo duvidoso, você vai ter que fazer teste de gravidez, até mesmo que vai ser o risco se você tiver herpes genital de repetição, por exemplo, durante o parto pode ser uma coisa que atrapalhe, né? E assim como se a gente for oferecer a aciclovir, não é muito legal utilizar tratamento sistêmico para qualquer gravidez, né? Por mais que a aciclovir tenha menos efeito, não é tão assim grave os efeitos contra a criança que está na barriga, mas também tem efeito colateral, portanto, tem que pesar muito o risco-benefício. E HIV justamente porque a gente tem uma associação de herpes genital com HIV, da facilidade de transferência, tá?
Então, todos os pacientes que você detecta herpes genital, teoricamente você tem que ficar preocupado com gravidez e o HIV. E a gente não vê no pronto-socorro as pessoas pedindo teste rápido para HIV para pessoa que tem herpes genital. Isso é muito comum. A gente vê que pacientes vêm com certa frequência com herpes genital para pronto-socorro e nunca foi pedido, por exemplo, teste rápido para HIV. E sempre vai ter que pedir, provavelmente essa pessoa que tem herpes genital com frequência acontece por causa da relação sexual, né? Que você tem microlesões por motivo de relação sexual e essa microlesão desencadeia herpes genital. Então, são provavelmente sexualmente ativos e tem mais chance de você pegar HIV do que a média da população, tá? O diagnóstico, no geral, você pode fazer o PCR da lesão ou cultura, mas a maioria dos casos a gente faz diagnóstico clínico mesmo, né? Mas se você tiver alguma dúvida em relação, você pode fazer a PCR de lesão e cultura. E principalmente a cultura é importante você fazer se você percebeu que o paciente tem muita resistência medicamentosa. O aciclovir não está fazendo muito efeito no paciente. Aí é bom você fazer a cultura para você saber se você é caso de resistência ou se é erro diagnóstico mesmo, né? Não se trata de casos de herpes. Já a sorologia, né, utilizando a ELISA, IgM e IgG para herpes vírus, normalmente a gente faz, principalmente quando a gente está pensando em transplante, né, é o que a gente normalmente pede, o IgG, IgM, ELISA para herpes, mas em caso que você não tenha lesão. Então, se você quiser fazer algum diagnóstico em pacientes que não tenham lesão, aí você pode pensar em fazer a sorologia mais por prevenção do que por diagnóstico, né? Pensando em prevenir durante a transplante, por exemplo, de algum órgão. Tá certo? Medicamentos, se você tiver um paciente que está resistente, né, a aciclovir, por exemplo, a gente tem algumas formas de fazer o tratamento, como Foscarnet ou Cidofovir, e tópico. O problema é que a maioria das vezes, tanto o Foscarnet quanto o Cidofovir tópico, a gente vai ter que pedir para a farmácia de manipulação fazer para a gente, né, para poder fazer o tratamento. E normalmente a gente não tem tanto acesso a esse tipo de medicamento, né? O Foscarnet, ainda mais endovenoso, por exemplo, você não consegue encontrar com muita facilidade, tá? A maioria das vezes a gente acaba pedindo para farmácia de manipulação. Nos casos que você faz a cultura, né, teve dificuldade de tratamento com a aciclovir, faz a cultura, deu resistência, aí você pode lançar a mão desse tipo de medicamento. Uma das complicações de herpes simples é você ter o chamado de eritema multiforme. Eritema multiforme é essa lesão aí, que você consegue visualizar uma ulceração no centro, né, e a borda um pouquinho elevada com vários eritemas, ok? Normalmente esse eritema multiforme acontece de 3 a 14 dias após você ter tido herpes. Então é uma reação como se fosse imune, né? O tratamento, na maioria das vezes, é sintomático, tópico, tá? Então, se você for ver um paciente com eritema multiforme, tem possibilidade do paciente, o motivo disso, ser herpes labial de recorrência. O paciente tem eritema multiforme de recorrência, na realidade, o fator que causa isso é herpes labial de recorrência. Então, para o tratamento de eritema multiforme, quando você tem um paciente com eritema multiforme, você sempre tem que perguntar para o paciente, olha, você tem herpes na boca, antes de você ter esse tipo de manchas na pele? Se o paciente falar, sim, eu tenho herpes na boca, o melhor tratamento para você não ter recorrência de eritema multiforme é justamente você não ter recorrência de herpes simples. Aí você vai ter que orientar em relação a protetor solar, máscara, talvez você fazer até supressão com a aciclovir, né, ou valaciclovir, certo? Então tem essa complicação, é bom você saber, porque se aparecer alguém nesse pronto-socorro, você sempre tem que investigar a possibilidade da causa inicial ser herpes, ok? Assim como herpes, também pode acontecer do paciente ter alguma sequela neural, principalmente quando você pega nervo facial. Quando é herpes simples que faz esse problema, a gente chama de síndrome de Bell, né? Na realidade, paralisia facial de Bell pode ser que não seja por motivo de herpes, mas pode ser que seja por motivo de lesão herpética também, tá? Principalmente para os pacientes que têm já histórico de herpes, algum tipo de herpes, repetição, ainda mais com dor no ouvido, por exemplo, né? Pacientes que têm esse tipo de alteração, você vai ter que pensar na possibilidade da etiologia da paralisia facial ser herpes simples
Ou se o paciente tiver herpes zoster, aí no caso de herpes zoster, costuma você ter muita dor, né? Diferente do herpes simples, que às vezes o paciente tem paralisia facial de Bell e você não tem dor nenhuma, no caso de herpes zoster, você pode ter o chamado de síndrome de Ramsay-Hunt. Tanto o síndrome de Ramsay-Hunt quanto paralisia de Bell, ambas, na realidade, é paralisia do nervo facial devido ao vírus da família de herpes. Ou é por motivo de varicela, né, o vírus da catapora, ou por motivo de vírus de herpes simples. No caso de paralisia facial de Bell, você não tem dor. No caso de herpes zoster, Ramsay-Hunt, você vai ter uma dor no ouvido significativa, tá certo? A característica maior dessa paralisia facial é que é uma paralisia facial periférica, diferente de AVC, tá? Como que a gente vai conseguir diferenciar em relação a AVC? É principalmente você vendo a testa do paciente, né? Se o paciente consegue frangir a testa bilateralmente, significa que provavelmente a lesão é central. Normalmente, quando você tem lesão central, a parte da testa bilateralmente ela é polpado. Então, normalmente o paciente tem desvio de rima, dificuldade de movimentar a parte inferior, somente um lado, fazendo com que tenha desvio de rima, mas se você pedir para frangir a testa, ele vai conseguir frangir a testa simetricamente. Claro que, na maioria das vezes, a AVC você vai ter também paralisia do hemicorpo. Se você tiver paralisia do hemicorpo, não se trata de paralisia de Bell nem de paralisia de Ramsay-Hunt. Mas se for um paciente que tem a paralisia por motivo de nervo periférico, quando você tem a paralisia inclusive de testa para cima, você não consegue mexer, por exemplo, a sobrancelha direito também, você tem uma paralisia da sobrancelha e da testa também, aí pegou o nervo facial. Nesses casos, você vai ter que pensar ou em síndrome Ramsay-Hunt ou em paralisia facial de Bell, tá certo? Aí, provavelmente se trata de algum problema viral e você vai pensar em fazer o tratamento tanto de corticoide quanto o uso de antiviral. No caso, a gente costuma utilizar o aciclovir 400 a 800 miligramas 5 vezes ao dia. É uma dose muito alta comparando com herpes simples, né? É o dobro da dose comparando com herpes simples. Ok? No caso de paralisia facial de Bell, se a etiologia for por motivo de herpes simples, pode acontecer do paciente ter lágrimas ao comer e movimento involuntário tentando movimentar outra parte do corpo. Então, o paciente está tentando movimentar o olho e começa a movimentar a boca, começa a movimentar a boca e começa a movimentar o olho junto. Esses movimentos juntos, involuntários, faz com que você tenha mais possibilidade de ser por motivo de herpes do que por motivo idiopático. Porque às vezes você pode ter a paralisia facial de Bell que não seja por motivo viral. Aí nesses casos idiopáticos, a gente pensaria mais em oferecer somente corticosteroide sem utilizar ciclovir. Mas se você tiver um paciente que tem muita lágrima ao comer, movimento involuntário, você vai pensar muito mais na possibilidade de herpes. E que você tenha um histórico de herpes prévio, né? Com herpes labial ou herpes algum local em repetição. Certo? De 4 a 30% dos pacientes você vai ter algum tipo de sequela, né? Infelizmente. Por isso, todos esses pacientes você deve levar o paciente para fisioterapia. Então, vai ter que fazer fisioterapia para você não ter tanta sequela assim, né? Às vezes o paciente vai ter fraqueza como sequela. Espero que não tenha, mas se você oferecer fisioterapia, tem maior chance de não ter sequela. E o principal que normalmente os clínicos esquecem de prescrever é o colírio e a pomada para você proteger esse olho que está paralisado. Se você tiver uma dificuldade, por exemplo, de fechar o olho por motivo de lagoftalmia, né, gerando lagoftalmia, só o colírio não resolve. Por quê? Porque o colírio normalmente faz com que o paciente proteja o olho do paciente em torno de 3, 4 horas, tá? E quando a gente dorme, normalmente a gente dorme mais do que 3 ou 4 horas. Portanto, o colírio não vai fazer efeito suficiente e o paciente vai ter ulceração de córnea. A gente pega muitos pacientes que têm ulceração de córnea porque ninguém prescreveu pomada ocular para esse paciente. E o único jeito de você tratar a úlcera corneana, por exemplo, é transplante de córnea. E a gente sabe como que a fila de transplante de córnea não é fácil de resolver.
Então, inferniza a vida do paciente se você não passar pomada. Existe Lacribel, Genteal em gel, né? Aí você pede para à noite você passar em gel e durante o dia você utilizar colírio normal. Também existe Lacribel, Genteal, qualquer colírio aí só para lubrificar. A mesma marca costuma ter em gel também, aí você oferece gel à noite e colírio durante o dia. Isso faz muita diferença para o paciente, tá? E é a coisa que mais clínicos esquecem quando você tem síndrome de Ramos-Serrante e paralisia facial de Bell. E, por incrível que pareça, é muito comum ter esse tipo de pacientes, e é um caso de paciente que você não deveria nem mandar para o neurologista, né? É um clínico que deveria resolver, porque se trata infecção viral, né? Não é uma infecção tão grave a ponto de você pensar que é AVC e mandar para o neurologista. Tem muita gente que pensa que tem paralisia facial, pensa que possa ser AVC e manda para o neurologista. Infelizmente, na rede pública, o neurologista costuma estar muito sobrecarregado e você pode tirar a vaga de um paciente que realmente tem AVC e matar um outro paciente que tem AVC por causa que você está mandando pacientes com lesão neural periférico, que é fácil de você detectar. É só você ver se o paciente consegue frangir a testa. Se o frangir a testa for assimétrico, você sabe que não é caso de você mandar para o neurologista. É um caso de você acompanhar ambulatorialmente em posto de saúde mesmo, né? Faz o primeiro tratamento no pronto-socorro e manda para fazer acompanhamento no posto de saúde. Principalmente o que mais precisa, na realidade, é o fisioterapeuta e não o neurologista. Né, você faz o acompanhamento direitinho, faz o tratamento de aciclovir direitinho, faz o tratamento de corticosteroide. Normalmente, corticosteroide a gente utiliza aí por 1 mês, né, de corticosteroide. Aí você vai ter que ir desmamando depois do corticosteroide, claro, né? Pode utilizar numa dose anti-inflamatória, que é metade do peso do paciente, né, de corticosteroide, prednisona. Se o paciente tiver 80 quilos, por exemplo, 40 miligramas, você vai utilizar durante 1 mês e depois vai fazendo desmame, ou você pode utilizar até 1 grama. Então, se você tiver 80 quilos, fazer 80 miligramas e depois fazer aos poucos o desmame. Tá certo? Junto com fisioterapia, colírio e gel ocular. Então, corticoide, antiviral, colírio e fisioterapia. E fazer acompanhamento. Ok? Uma coisa que é importante em relação à diferenciação também da síndrome Ramsay-Hunt e paralisia facial de Bell em relação à clínica, não só em relação ao zoster, que vai ter normalmente dor, né, junto com a paralisia facial periférica, que a característica é essa, de você não conseguir flanger a testa do lado acometido, também uma diferenciação importante é em relação ao tempo que começou o início da paralisação até ficar totalmente paralisado mesmo. Esse tempo, no caso de paralisia facial de Bell, é questão de horas. Em poucas horas, o paciente, de repente, acorda e está com paralisia da face, ou em poucas horas já começa a ficar com paralisia de face. Já no caso de herpes zoster, costuma ser em alguns dias, tá? Inicialmente começou a ter uma fraqueza leve, depois começou a piorar a fraqueza no próximo dia e no outro dia paralisou. Então, depois de alguns dias que o paciente começa a ter paralisação. Isso é mais comum em síndrome de Ramsay-Hunt. Então, a diferenciação do Bell e Ramsay-Hunt, além da dor, é você ver em quanto tempo. Se foi progressivo aos poucos, você vai pensar em Ramsay-Hunt, e se você for rápido, você vai pensar em paralisia facial de Bell. Infelizmente, já foi demonstrado que todos aqueles cremes, né, que a gente oferece para herpes simples, né, tópico, foi demonstrado que é placebo. O único tópico que foi demonstrado que tem efetividade é o colírio de aciclovir. Então, se o paciente tiver, por exemplo, herpes ocular, você pode ficar pingando colírio de aciclovir. Esse foi o único tratamento tópico que foi demonstrado tendo efetividade cientificamente comprovada. Os cremes todos foi mostrado que é placebo. Aí você fala, não deve passar? Pode passar, até mesmo que placebo é uma coisa cientificamente comprovada. A gente sabe que pessoa que utiliza placebo cura com mais facilidade. Ainda mais se tratando de herpes, que você tem um alto índice de ter a doença por motivo psicológico. O paciente que está deprimido, tem problema psicológico, o paciente tem mais recorrência de ter herpes labial. Só de você ter um placebozinho, pode ser que a recorrência também diminua muito. De você ter na bolsa, por exemplo, um creme desse aí, o paciente pode diminuir a recorrência. Então, nesse sentido, é bem-vindo. Só que é um medicamento muito caro para utilizar como placebo. Né? Aqui, em relação ao herpes zoster, né?
Agora a gente vai entrar mais em relação a herpes zoster. A herpes zoster, a principal característica de herpes zoster é o fato dela estar em uma linha de passagem de nervo, tá? Então, normalmente, quando a gente for ver o nervo das costelas, costumam fazer esse movimento diagonal para baixo, né? Se você for ver que a lesão está em diagonal para baixo e você vê várias lesões em momentos diferentes, umas em pápula, outras em crostas, outras em vesículas, como catapora, né, que é a principal característica de lesão de catapora é justamente você ter lesões de vários níveis, né, vários níveis de evolução diferente em vários focos. Aí, nesse caso, você vai pensar na possibilidade, você vai fazer, na realidade, o diagnóstico, né, clinicamente, de herpes zoster. Só com isso. Embora o diagnóstico, na maioria das vezes, seja clínica, também, no caso de herpes zoster, você pode fazer, assim como em herpes simples, o PCR da lesão. Só que, além do PCR da lesão, tem que saber também que o herpes zoster costuma também aparecer em saliva. Daí que, em hospitais, por exemplo, quando a gente interna um paciente com herpes zoster, a gente faz isolamento respiratório do paciente. Então, a gente tem que fazer isolamento de respiração do paciente porque sai pela gotícula de saliva, tá certo? Então, você pode, na dúvida, você pode pensar em fazer PCR de lesão para ver se tem, né, herpes zoster, e PCR da saliva, a dependendo do caso. Já a sorologia também você pode fazer se você não tem lesões que possa ser feita a colheita, né, o swab dessas lesões. E no caso da sorologia diferente de herpes simples, você tem a possibilidade de fazer também a avidez de IgG, como se fosse toxoplasma. Na toxoplasmose também, quando a gente tem IgM e IgG ambas positivas, a gente não fica na dúvida se é uma coisa aguda ou crônica. Para a gente saber se é aguda ou crônica, a gente pode fazer a avidez para o IgG. Se tiver muita avidez, maior do que 60%, significa que o paciente é crônico, né? Se a avidez de IgG é forte, significa que é muita IgG. Portanto, significa que está mais prevalente o IgG do que IgM, falando que provavelmente se trata do que mais do que um mês ou até alguns meses de doença, né? Não é uma coisa aguda. Já IgM positivo, evidente, o céu fala mais a favor de coisa aguda, IgG positivo e IgM negativo fala muito mais a favor de ser alguma coisa que já pegou e já passou, mas a chance de reativação de varicela zoster, assim como de herpes simples, é alto. Só que o interessante em relação a herpes zoster é que, embora tem vários estudos que falam que a luz solar, na maioria dos casos da família de herpes viridae, faz com que tenha mais ativação, no caso da varicela zoster tem muita controvérsia em relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que a varicela zoster costuma ter mais casos no período que o paciente está em inverno, por exemplo, né? A gente vê que os pacientes da região tropical têm menos recorrência de ter varicela zoster do que pacientes que estejam em regiões frias. Isso fala contra dizer que a luz solar faz com que ative a herpes zoster, né? Diferente da herpes simples, que a gente já tem essa relação. No caso da herpes zoster, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Só que o excesso, por exemplo, pessoas que ficam na praia por muito tempo ativam a herpes zoster. Então, talvez a lesão por motivo de raio solar, queimadura por motivo de raio solar, faz com que tenha mais facilidade de reativar herpes zoster, mas o sol em si, em pequena quantidade, aparentemente é benéfica para herpes zoster. Beleza? Em casos de pacientes que teve contato com gente com herpes zoster, tem que ver se o paciente já teve catapora. Se o paciente já teve catapora, você pode ter, é o mesmo vírus, né? A catapora é o herpes zoster, então você pode ter contato com o paciente sem ter tantos problemas assim. Mas em casos de pacientes em caso de profissional de saúde ou em casos de familiar que nunca teve catapora, os contactantes vão ter que ficar de observação do 8º ao 20º dia.
porque normalmente são esses momentos que ativam. E se ativar, né, catapora, você vai ter que pensar em tratar catapora nesses pacientes. E aqui está mostrando em relação a isolamento respiratório, tá? Basicamente, você só não vai isolar o paciente se você vai fazer tratamento domiciliar. Porque se você for um paciente com tratamento domiciliar, provavelmente se trata de um herpes localizado em pacientes com imunocompetência. Se o paciente foi imunocomprometido, em caso de herpes zoster, normalmente a gente interna, né? Aqui é imunocomprometido. Então, todos os pacientes imunocomprometidos a gente vai internar, e nos pacientes que estão internados, a gente tem que fazer isolamento respiratório. Já em casos, mesmo que seja imunocompetente, se o paciente tem herpes zoster disseminado, provavelmente a gente tem que internar para poder fazer o tratamento endovenoso mesmo, que são casos da gente pensar em tratamento endovenoso. Daí o tratamento. Normalmente, o regime de tratamento que a gente faz para herpes zoster, a gente faz o tratamento de aciclovir 800 mg 5 vezes ao dia, 7 a 10 dias, fanciclovir de 500 mg 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, né? Fanciclovir de 750 mg uma vez ao dia, 7 a 10 dias, ou valaciclovir 1 grama 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias. Infelizmente, esses remédios de via oral, para os pacientes que têm insuficiência renal crônica, costuma ter muita labilidade. Então, se a gente for fazer tratamento via oral em pacientes com insuficiência renal crônica, protocolos americanos e europeus estão falando para utilizar brivudina, 125 mg uma vez ao dia. No entanto, infelizmente, esse medicamento ainda não está disponível no Brasil. Então, infelizmente, para insuficiência renal crônica, a gente tem que fazer a gambiarra de fazer a correção por função renal, embora por via oral não seja efetivo, ou pensar em internação. É duro pensar em internação só por esse motivo, só por causa que o paciente tem insuficiência renal crônica, no herpes zoster relativamente simples, né, para você fazer o tratamento endovenoso. Ainda mais nessa época de Covid, que a gente tem medo do paciente pegar Covid também, certo? Mas você vai ter que pensar nessa possibilidade. Em pacientes, normalmente, que a gente pensa em internar para fazer o tratamento, são pacientes imunossuprimidos, pacientes que têm a disseminação geral, né? Tem alguns pacientes também que a gente pensa se a gente tem a possibilidade de pegar nervos importantes. Então, se o paciente tem um herpes no rosto, né, do pescoço para cima, fala mais a favor de a gente pensar em internar para oferecer endovenoso, principalmente se você tem risco desse herpes invadir nos olhos. Aí, nesse caso, você deve internar para você oferecer aciclovir endovenoso. No Brasil, quando você está em rede particular também, um paciente com insuficiência renal crônica, é sugerido que você faça a internação e ofereça aciclovir endovenoso, porque no caso de aciclovir endovenoso já tem vários estudos em relação a ajuste de dose para função renal. Aí nesse caso, o ajuste de dose para função renal endovenoso dá muito certo e você deve fazer o tratamento nesses 7 a 10 dias endovenoso intra-hospitalar. Na rede pública, eu fico muito receoso de internar um paciente só por motivo de insuficiência renal crônica, por motivo do risco de você pegar pneumonia hospitalar multiresistente, pegar Covid, pegar um bocado de outras doenças, certo? Das complicações de herpes zoster, uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês vejam herpes zoster disseminado, para você pensar em internação, herpes zoster oftálmica, também pensar em internação, e síndrome de Reye, né? Esse síndrome aqui é principalmente quando você administra aspirina concomitantemente. Quando você oferece aspirina concomitantemente, tem muitos pacientes que começam a ter disfunção hepática e descompensação no geral. Então, se o paciente está tendo herpes zoster, e é muito comum a gente ver o paciente com herpes zoster em uso de aspirina, cardiopata principalmente, né? Eu recomendo normalmente a troca da aspirina por clopidogrel, né? Que vai ter o mesmo efeito e normalmente você tem menos risco de você ter essa síndrome. Claro que essa síndrome é muito mais comum em pacientes pediátricos, mas acaba que a gente consegue visualizar também em pacientes idosos. Então,
normalmente o que eu faço para esses pacientes é ver se o paciente está utilizando a AS. Todos os pacientes que estão tendo herpes zoster, eu sempre me pergunto se está utilizando a AS e sugiro troca da aspirina por clopidogrel pelo menos no período que o paciente está utilizando o medicamento, né, durante esse tratamento. Herpes zoster, a melhor prevenção que você vai fazer é a vacina de herpes zoster, né? É o único que você tem a prevenção. Diferente do herpes labial, que você tem o fator de proteção solar, ou você utiliza o antiviral para suprimir. No caso de herpes zoster, infelizmente, não tem nenhum tratamento além da vacina que é efetivo para você prevenir uma nova recorrência, né? Então, para recorrência, você deve fazer a vacina. Qual é o problema da vacina? Infelizmente, a vacina a gente só pode oferecer para o paciente, no mínimo, após 6 meses, idealmente após 1 ano que você teve a varicela. Se o paciente tiver varicela zoster, né, herpes zoster, numa frequência de 1 vez a cada 6 meses, infelizmente a gente não consegue aplicar a vacina. Aí, nesses casos, é triste. O que eu consegui fazer em um paciente que tinha recorrência de herpes zoster com uma frequência mais do que 6 em 6 meses, foi a gente oferecer antidepressivo, para ver se o paciente tenha menos recorrência. E graças a Deus, esse paciente realmente, depois do uso de antidepressivo, conseguiu ficar 1 ano sem ter herpes zoster, e a gente conseguiu aplicar a vacina de herpes zoster e parou de ter a recorrência. Nos pacientes, normalmente, que têm a herpes zoster, tem muitos pacientes que começam a ter neuralgia pós-herpéstica, né? Essa neuralgia pós-herpéstica, infelizmente, nem o corticosteroide, nem o aciclovir demonstrou ter diminuição significativa. Embora muitos estudos mostraram que ter uma diminuição, estaticamente não foi tão significativo assim, tá? Então, a gente acaba fazendo o tratamento para melhorar em relação à intensidade. Então, todos os estudos mostraram que a intensidade diminui, mas o tempo e a chance de ter não diminui. Então, o paciente acaba voltando a ter as dores na mesma frequência que as pessoas que não trataram. Só que, normalmente, a dor é menos intensa para as pessoas que trataram. Então, isso que vai ser a diferença, tá? E a neuralgia pós-herpética acontece normalmente depois de 1 mês do paciente ter tido o herpes zoster. Então, o paciente aparentemente curou o herpes zoster e começa a ter uma queimação intensa, um choque intenso naquela região que teve o machucado. Isso é muito comum de acontecer. Para o tratamento para essa neuralgia pós-herpética, então, o paciente melhorou herpes e começou a ter a neuralgia. Para esses pacientes, normalmente a gente utiliza anticonvulsivante. Anticonvulsivante que normalmente a gente utiliza é a gabapentina e a pregabalina, né? Principalmente a pregabalina no particular, porque tem menos efeito colateral, né? Com 50 miligramas 3 vezes ao dia. Se você tiver um paciente que tenha na rede pública, se você oferecer LME, que é aquele farmácia de alto custo, você consegue pegar a gabapentina na farmácia de alto custo, tá? Normalmente a gente começa com 300 miligramas à noite e você vai tateando, aumentando a dose. Então, como que gabapentina a gente consegue pegar na farmácia de alto custo na rede pública? Normalmente na rede pública a gente utiliza gabapentina e na rede particular a gente utiliza pregabalina porque tem menos efeito colateral, ok? A amitriptilina também é um medicamento interessante para dores neurais, no geral, né? Na dose só de 25 miligramas 1 vez ao dia, assim como nortriptilina. Aqui não está escrito, mas a duloxetina também é um medicamento muito interessante, principalmente para o idoso, porque idoso, a amitriptilina e nortriptilina costumam fazer mais facilidade de confusão mental e delirium, e normalmente a herpes zoster acometimento no idoso, então eu costumo oferecer mais duloxetina do que a amitriptilina e nortriptilina, que é um medicamento que melhora, né, a duloxetina de 30 miligramas, inicialmente vai tateando até 60, 90 miligramas, para ver se melhora a dor do paciente, que é um antidepressivo que melhora a dor do paciente, né, a dual. A lidocaína 5 miligramas local é controverso,
mas eu costumo utilizar a lidocaína 5% para pessoa que tem contraindicação em oferecer medicamento via oral. Então, paciente que não tolerou gabapentina, pregabalina, amitriptilina, ou paciente que não pode tomar por causa que está grávida, por exemplo, a gente oferece tópico, a lidocaína tópica no local, né, capsaicina tópica também. Mas, infelizmente, os estudos falharam em representar efetividade. Só que a efetividade, quando a gente fala de efetividade em estudo científico, é aquela coisa, né? Tem que dar certo em mais do que 95% dos casos. O p-valor menos do que 0,05, que normalmente fala em estudo científico, significa isso, né? Então, como que lidocaína tópica não costuma ter efeito colateral sistêmico e não costuma ter quase nenhum efeito colateral, o risco-benefício é bom, né? Por mais que ela não faça efetividade em 95% dos pacientes, a gente pode passar para, pelo menos, se tiver efetividade em 10% que seja dos pacientes, já valeu a pena, na minha opinião. Então, acaba que eu passo muito em pacientes, principalmente que não tenha tanta efetividade, não tenha contraindicação em uso de medicamento sistêmico. Mas a primeira escolha em tratamento de neuralgia pós-herpética sempre é o uso de medicamento sistêmico para dor. Tá certo? Também você pode, claro, associar dipirona, pode associar outros medicamentos para as dores, ok? Tramadol, se for dor muito refratária, você pode oferecer tramadol, e é tramadol mesmo que é mais efetivo, tá? Principalmente para dor neuropática, porque o tramadol, além de atuar sobre receptores de morfina, ela também atua sobre receptores noradrenérgicos, então ela tem mais efetividades para as dores neuropáticas. Inclusive, tramadol é um medicamento que tem mais efetividade para dor neuropática do que a própria morfina. Então, muitos clínicos ficam falando, esse paciente é psiquiátrico, eu apliquei morfina, não melhorou nada, e apliquei tramadol e o paciente melhorou, esse paciente está inventando. Às vezes não está inventando, é só uma dor neuropática. Claro que, normalmente, pessoas que têm dor neuropática, por exemplo, pode ser paciente psiquiátrico. Vai que o paciente tem dor fantasma mesmo, dor psiquiátrica. Costuma o tramadol ser mais efetivo do que morfina. Por quê? Porque atua sobre receptores neurais, né? Então, não se assustem quando você vê que tem mais efetividade o tramadol do que morfina. Nesse caso, você tem que entender que o paciente provavelmente tem dor neuropática. Isso é uma observação muito importante, porque normalmente a gente vê que a morfina é mais potente do que tramadol e acha que sempre vai ser melhor a morfina. Depende. Dor neuropática, tramadol é superior. Tramadol tem vários aspectos interessantes, tá? Porque o tramadol, por exemplo, o via oral é superior a endovenoso em potência. Isso também muitas pessoas acham que não é e faz errado. Porque, teoricamente, o tramadol, o endovenoso, é importante porque ela tem um efeito de ação mais rápido. Em 30 minutos ela começa a fazer efeito, né? Já o tramadol via oral, você tem que demorar 1 hora, 2 horas para fazer efeito. Mas se você for utilizar constantemente o tramadol, do que você oferecer endovenoso de 6 em 6 horas 100 miligramas, via oral 100 miligramas de 6 em 6 horas é superior para controle de dor. Porque a potência do tramadol é maior via oral. Quando você passa para o intestino, por exemplo, ela degrada em substâncias mais potentes do que você oferecer diretamente na veia. Né? A passagem intestinal é importante para o tramadol para ela produzir substância ativa. Então, a via oral é superior ao endovenoso. O tramadol é um dos medicamentos mais estranhos que tem dentro do derivado opioide. Então, tem esse detalhe. Pacientes psiquiátricos ou dor neuropática, o tramadol é superior à morfina e a via oral é superior ao endovenoso por causa dessa alteração quando você passa pelo intestino do paciente. E tem muita gente que pega o tramadol via oral e passa para o endovenoso achando que vai melhorar o paciente. Não vai melhorar, vai piorar normalmente. E para prevenção de você ter herpes zoster, você utiliza a vacina. Infelizmente, atualmente a gente só tem os Zostavax para vacina, tá? Sabin, Clinidip, esses que a gente tem no DF só oferece Zostavax. E a rede pública, infelizmente, não oferece nenhuma vacina. Então, você vai ter que realmente fazer na rede particular. E a Zostavax está custando em torno de 500, 600 contos para você fazer a aplicação. Portanto, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? 600 contos não é todo mundo que vai querer fazer. Por isso que muita gente com recorrência que não faz a vacina. A questão é que é caro mesmo, tá? No país de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, já está disponível o Shingrix.
esse Shingrix, ela é muito melhor. Por quê? Porque a Zostavax, ela só tem efetividade de 60%. Ela só diminui 60% de chance de você ter herpes zoster. Portanto, mesmo fazendo a vacina, provavelmente tem grande chance de você ter de novo, algum momento, a recorrência. Já no caso de Shingrix, a gente sabe que para maiores de 85 anos de idade você tem uma proteção mais de 91% e para abaixo de 85 anos de idade você tem uma proteção quase 99%. Então é quase improvável depois das doses de Shingrix que você vai desenvolver de novo herpes zoster. Com o Shingrix, que além de você não estar disponível aqui no Brasil, você vai ter que ir fora para você aplicar, é um medicamento de 2 doses, né, que você vai ter que fazer de intervalo aí de 1 mês. Portanto, não é um medicamento tão acessível assim, né, você vai, além de ter a aplicar lá fora, você ainda vai ter que, ou, né, comprar lá fora, você ainda vai ter que aplicar 2 vezes. Então, aqui no Brasil está muito difícil de você conseguir fazer isso. Mas, teoricamente, daqui a pouco deve vir aí e a vacina melhor é o Shingrix. Atualmente, a gente só tem os Zostavax disponível, tá? É indicado, teoricamente, na vacina para o idoso, está indicado para acima de 60 anos de idade para todo mundo. E a gente só pode aplicar depois de 1 ano da doença se você já teve a doença, né? Se você já teve herpes zoster, você tem que esperar 1 ano para você aplicar. Mas se você encontrar um idoso com 60 anos de idade, é bom você falar, olha, por mais que seja 500 contos, vale a pena você utilizar as Zostavax, até mesmo que com 85 anos de idade, 1 a cada 2 pessoas vai ter herpes zoster, né? Se você tiver alguém da sua família, eu recomendo para minha família utilizar essa vacina, tá? As Zostavax. E se chegar a Shingrix, em algum momento eu vou recomendar o Shingrix, claro, né? E o último consenso europeu, que se não me engano foi em 2019, eles falaram também em relação a não tratar herpes zoster em pacientes que tenham herpes zoster do tronco para baixo, né, que não tenha nenhuma lesão no pescoço nem no rosto, que não tenha nenhuma comorbidade, jovem, e que só tenha apenas um dermátomo de acometimento no tronco. Esses pacientes foi orientado a não fazer o tratamento, porque nesses casos o efeito colateral do medicamento é superior ao benefício. Porque esses pacientes que você vê que só tem no tronco apenas um dermátomo, é jovem, normalmente esses pacientes não costumam ter tanta possibilidade de neuralgia pós-herpética, é raro o paciente ter neuralgia pós-herpética, e a cura também costuma ser em 2 semanas, em vez de ser em 4 semanas, costuma ter uma cura rápida, né? E a lesão não costuma ser tão grave nesses pacientes. Então, como que o aciclovir pode dar dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos? Então, tem alguns estudos mostrando que pessoas que tomam aciclovir, que são jovens, que só têm um dermátomo, costuma passar mais mal do que bem utilizando o antirretroviral, né, o aciclovir. Então, o último consenso europeu falou para não utilizar. Isso é controverso também, que o americano, por exemplo, fala para utilizar. Então, depende do protocolo que você está utilizando, tá? Então, não está errado você não tratar um paciente com herpes zoster nessa condição. Outro caso que normalmente a gente não trata herpes zoster é um paciente que está grávida no primeiro trimestre, né? Paciente que está grávida no primeiro trimestre a gente tende a não oferecer. Até mesmo que normalmente grávida no primeiro trimestre enquadra nesse critério dentro do europeu também. Que normalmente grávida é um paciente jovem, né? Então, portanto, costuma ter um quadro clínico mais brando e costuma ser somente um dermátomo, né? E não tem nem no pescoço nem na cabeça, você deve pensar em não oferecer nenhum tipo de tratamento, já que o aciclovir pode fazer mal para o feto, né? Embora faça menos mal. Dentro de tratamento para o paciente que está tendo aleitamento materno, a primeira escolha, disparadamente, é a aciclovir, mesmo sendo em particular, tá? Mesmo sendo em particular, se o paciente está em aleitamento materno, a gente não utiliza fanciclovir nem valaciclovir. Por quê? Não tem estudo em relação à passagem no leite. Já o aciclovir já tem estudo que a passagem no leite é mínimo, então você pode utilizar os pacientes em aleitamento materno. Então, se o paciente está em aleitamento materno, a gente só utiliza aciclovir, não utiliza fanciclovir nem valaciclovir até o presente momento.